Olá e boas-vindas à nossa análise de hoje. A gente vai investigar os verdadeiros motores biomecânicos por trás daquela potência absurda dos atletas de elite. Sabe quando a gente vê um jogador de futebol dando aquele salto impressionante para cabecear uma bola? É muito fácil achar que é só um talento inato ou por intuição. Mas a ciência mostra que o corpo humano funciona como uma máquina de altíssima performance. Tem uma mecânica muito clara por trás de cada movimento, e os dados revelam exatamente o que impulsiona esse voo todo. Então, vamos direto ao ponto. O que realmente alimenta o salto vertical de um atleta de nível elite? Qual é aquele motor secreto que transforma um movimento comum numa explosão extraordinária exigida no nível profissional? Bom, ao mergulhar num estudo científico super recente e detalhado com jogadores de futebol, a resposta que a gente encontra foge totalmente do senso comum. Para medir essa tal capacidade explosiva, a ciência esportiva usa um teste super comum chamado salto com contramovimento, ou CMJ. É basicamente um movimento rápido de agachamento, seguido imediatamente por um salto vertical com o máximo de força possível. E o grande detalhe aqui é que essa avaliação foi feita deixando os braços balançarem livremente. Em vez de prender as mãos na cintura e restringir o corpo, o salto livre é o teste definitivo para esportes como o futebol, porque imita exatamente a mecânica real que acontece lá no campo. Mas para desvendar toda a mecânica por trás de um movimento tão natural assim, a gente precisa ir para um laboratório esportivo altamente controlado. É nesse ambiente que o corpo do atleta passa a ser tratado como um sistema mecanizado super complexo, prontinho para receber diagnósticos que capturam cada milímetro de força e movimento. E olha que dado importante. Para ter certeza absoluta dos resultados, a amostra da pesquisa precisava ser perfeita. O estudo avaliou 24 jogadores profissionais de futebol competindo ativamente no mais alto nível do esporte. Isso é vital porque garante que os números reflitam o topo absoluto do condicionamento físico, eliminando totalmente aquela margem de erro que a gente teria analisando jogadores amadores. O protocolo de teste teve 3 passos bem claros. Primeiro, rolou um aquecimento padronizado para preparar a musculatura sem cansar ninguém. Depois, vieram os testes do salto livre que a gente acabou de mencionar, exigindo esforço máximo. E por último, os testes de força do joelho numa cadeira de resistência super especializada. Na ciência, chamam isso de dinamômetro isocinético, mas, de forma bem simples, é uma cadeira de alta tecnologia que mede com precisão cirúrgica a força máxima e o torque das pernas de cada jogador. E é exatamente essa cadeira que traz o conceito principal da nossa exploração, a extrema necessidade de velocidade. O laboratório não queria só descobrir a força estática da coxa, mas sim entender como os músculos agem em demandas de velocidade totalmente diferentes. Afinal de contas, num jogo real, conseguir ativar a força em frações de segundo é o que muda todo o panorama. Para entender essa diferença vital, pensa no seguinte: o teste avaliou a força a 60 graus por segundo, o que simula uma força bem mais lenta e pesada. É como se fosse um trator gigantesco puxando uma carga enorme com pura força bruta. Do outro lado da balança, testaram a 180 graus por segundo, medindo uma geração de força super rápida. Aí já é como um carro esportivo acelerando com tudo na pista. A grande questão era: qual desses dois motores biológicos realmente determina um salto mais alto? E os dados mostram algo fascinante. Quando cruzamos a força do quadríceps da perna dominante durante o teste rápido, aquele de 180 graus por segundo, com a altura do salto, a tendência de subida é claríssima. Isso prova direto que a força de alta velocidade do quadríceps é o verdadeiro motor de propulsão. Quem demonstrou mais força nesse movimento de rotação rápida foi exatamente quem conseguiu os saltos verticais mais expressivos. E o mais legal é que esse padrão não serve só para a perna principal do atleta. Avaliando a perna não dominante, o efeito desse motor rápido se prova igualmente sólido. Ou seja, a agilidade para entregar força precisa estar presente nas duas pernas. O motor secreto da altura do salto não está só naquele lado preferido para chutar a bola. O corpo inteiro demanda que a força do joelho seja extremamente veloz para arremessar o atleta para o alto com eficácia. Para colocar essa magnitude estatística em perspectiva, 41,2%. O estudo apontou que a força rápida de extensão do joelho em relação ao peso do corpo explicou impressionantes 41,2% das diferenças na altura dos saltos. É uma fatia gigantesca. Quase metade da diferença de performance de voo desses profissionais pode ser explicada só observando o quão rápido e explosivo o quadríceps consegue operar. Mas calma, que a história tem uma reviravolta.
Já sabemos o que funciona de forma extraordinária, certo? Então, vamos ver o que, por incrível que pareça, não tem impacto real nenhum. Chegou a hora de desconstruir um pouco daquela mitologia do alinhamento simétrico perfeito que é tão falada na preparação física. Sabe aqueles fatores que muita gente jura que são fundamentais? Pois é, eles surpreendentemente não ditaram a altura do salto nesses atletas de elite. Primeiro, a proporção exata de força entre a parte de trás da coxa e o quadríceps. Isso é super monitorado, mas provou não ter impacto direto no voo. Segundo, a assimetria entre as pernas, ou seja, pequenas diferenças entre direita e esquerda, também não previu o poder de salto. E terceiro, a força isolada da parte de trás da coxa só mostrou conexões muito fracas. Resumindo, então o equilíbrio de proporções quase artificial não garantiu nenhuma vantagem para pular mais alto. Então, qual a utilidade prática de medir essa simetria toda? As diferenças médias de força entre as pernas esquerda e direita ficaram em índices muito baixos, ali em torno de 5,5%. O grande aprendizado dos cientistas é: manter essas métricas baixas é excelente para monitorar a saúde da articulação e evitar lesões futuras. Só que essa harmonia toda estrutural não pode ser usada como bússola para prever qual perna vai entregar o desempenho mais explosivo da rodada. São finalidades bem diferentes. Tendo processado essa enxurrada de dados, a reflexão caminha naturalmente para os gramados. Como a gente ajusta a máquina de verdade? Como treinadores de força conseguem converter esses números exatos do laboratório em ganhos táticos reais, otimizando o treino de musculação de um elenco? A resposta está nas próprias conclusões literais da equipe de pesquisa. Ficou claro que a força do quadríceps tem uma associação gigante com o salto, mas com um adendo crucial. As conexões são muito mais fortes em velocidades altas. O conselho prático não é só deixar o atleta mais forte, é deixar a geração dessa força super veloz. Os treinos precisam focar em contrações musculares explosivas. Ter aquela força de trator que é lenta não gera o impulso necessário nos curtos milissegundos antes de um cabeceio importante. Para encerrar, fica aquela grande provocação. Será que vários programas preparatórios por aí correm o risco de estarem obcecados demais com a simetria perfeita e alinhamento 0%? E ao mirar tanto nesse equilíbrio, será que estão esquecendo de investir tempo na potência bruta e de alta velocidade, que é o que realmente muda o rumo da jogada? É uma visão renovadora que muda totalmente como a gente entende a explosão biomecânica. Esperamos que essa nossa análise tenha trazido bastante luz e novas perspectivas sobre os verdadeiros limites da máquina humana. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.